Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e nesse vídeo vamos falar sobre cólica menstrual. É normal ter cólica? Até onde eu posso considerar normal? Antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo e me siga nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre tô conversando com vocês e postando conteúdo sobre saúde da mulher nesses outros locais também. Bom, cólica menstrual eu diria que talvez seja o sintoma mais comum relacionado a ciclo menstrual e menstruação de todos eles. Eu acho que quase todas as mulheres na vida sabem o que é isso e pelo menos alguma vez na vida já sentiram algum tipo de dor ou desconforto no útero na menstruação. Só que quando eu falo cólica menstrual, isso pode ser desde, nossa, um discreto peso que nem me incomoda, mas eu sei que eu vou menstruar, ou eu lembro que eu estou menstruando, até dores completamente muito intensas que levam as pessoas ao hospital, a deixar o trabalho, né, a não conseguir realmente viver devido a essa dor no útero. Então, cólica menstrual é algo que pode ser desde muito leve até algo muito grave e obviamente isso vai ter a ver com o que a gente vai discutir aqui, se cólica é normal ou não é normal. Vamos voltar um pouquinho na definição dessa palavra, né? Cólica ou dor do tipo cólica significa um tipo de dor que acontece não só no útero e sim em alguns órgãos viscerais. Você pode ter cólica estomacal, do estômago, do intestino e até vesical, que é da bexiga. E até da vesícula também, do fígado, sabe? Que é uma dor mais alta aqui. Todos os órgãos internos que são ocos, ou seja, que tem um buraco no meio, né? E todos esses órgãos que eu falei são ocos e tem um líquido ou algo passando ali no meio, né? Eles têm a capacidade de fazer movimentos que são chamados de movimentos peristálticos, que é mais conhecido falando de intestino, né? Então o intestino, para ele mandar a comida e as fezes para frente, ele faz movimentos assim, ó, tipo de onda, para que ele impulsione o conteúdo que está dentro dele para frente. E a depender da forma que essa parede muscular, porque se faz movimento, tem os músculos ali, né, fazendo esse movimento. A depender de como esses músculos se contraem, eles podem causar dor. E essa dor pode ser mais ou menos intensa. Então, dor tipo cólica, ela é um tipo de dor que tem uma característica específica que é diferente, por exemplo, do dor tipo facada, que é uma dor aguda, imediata, muito intensa, mas muito rápida. A dor tipo cólica, ela geralmente é uma dor que começa fraca, vai subindo de intensidade como se estivesse apertando e depois de um tempo ela começa a desapertar e ela vai desaparecendo devagar também. Diferente, como eu falei, dessa dor tipo facada, que é quando dá uma dor assim, de repente, bem intensa, mas que também passa muito rápido. Por que é importante saber isso? Porque não é toda cólica que é menstrual. Tanto que todo mundo provavelmente já teve cólica intestinal. Quando você tem diarreia, piriri, enfim, às vezes você sente aquela dor bem intensa que começa, fica intensa, intensa, intensa e depois passa. Isso também é chamado de cólica, mas é uma cólica intestinal. Quando a gente está falando de cólica uterina, ou seja, a cólica menstrual ou do útero, ela pode acontecer por dois principais motivos. Um deles é esse que eu já expliquei para vocês, que é o mesmo do intestino, os movimentos musculares do útero. O útero, ele também é um órgão oco, que dentro dele tem o tecido endometrial, né, que é o que vai ser a menstruação, quando chegar no seu período menstrual, e no período da menstruação, ou às vezes até do pré-menstrual, esse órgão que é muscular e que dentro tá com esse tecido menstrual que vai sair na forma de tecido mais sangue, ele faz movimentos de contração. Então ocorre essa contração dos músculos uterinos, essa contração uterina, que serve para ajudar a expulsar o material da menstruação. Essa contração uterina, ela é feita, né, pelos mesmos músculos que quando essa mulher está grávida e vai ter um bebê, também causam as contrações de parto. É claro que um útero menstruando e um útero grandão com um bebê dentro são diferentes e as dores são diferentes, mas é o mesmo tipo de mecanismo de contração uterina que vai fazer o seu bebê nascer de parto normal e vai fazer a sua menstruação sair. E a depender da força dessa contração
de como que tá a saída do seu útero, né? Se é mais fácil ou mais difícil esse sangue sair, se tem mais ou menos sangue, né? Mais ou menos coágulos, isso pode causar mais ou menos cólica menstrual. Mas existe também um outro fator que é relacionado à cólica, que acaba sendo o principal lugar onde, pelo menos na ginecologia natural, a gente vai atuar para reduzir cólicas menstruais, independente da causa delas, né? Se tem ou não doenças associadas, que é a inflamação no lugar ali, no útero, no período menstrual. No nosso corpo todo, nós sempre temos citocinas inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias que vivem em equilíbrio nos diferentes tecidos do nosso organismo. Essas citocinas são substâncias pequenininhas que correm no nosso sangue e que quando você tem uma inflamação, elas vão para lá para cicatrizar, para chamar as células de defesa, mas por outro lado, elas podem, essa inflamação que elas causam, né, para curar aquele lugar ou para defender um lugar, pode, por outro lado, causar inflamação, né? Causar dor. Enquanto que existem outras citocinas anti-inflamatórias que, quando esse processo se resolve, vão lá para desinflamar aquele lugar, né? E existem mulheres que têm um desequilíbrio entre essas citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias no útero. Isso é um dos motivos que explica por que algumas mulheres não tem nada de cólica ou tem cólica super leve e outras mulheres têm cólicas mais intensas. Mas através de alguns tratamentos naturais ou mesmo com remédios de farmácia, é possível você mudar essa proporção de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, reduzindo, portanto, a cólica menstrual. Então, o que a gente falou até agora? Que existem esses dois mecanismos principais: a contração do útero e as citocinas inflamatórias que vão estar nesse útero, né? E quanto mais contração e mais inflamação, mais dor você vai ter. E quanto menos e menos dor você vai ter. Por que eu tô falando tudo isso? Para explicar para vocês por que existem, né, mulheres que têm mais dor ou menos dor. Tudo pode influenciar nessa questão da inflamação. Então, a alimentação que você teve, se você teve estresse ou não naquele mês, se você tá preocupada, se você dormiu bem, se você faz atividade física ou não, se você tem outras doenças que aumentam a inflamação do seu corpo, né, você pode ter mais cólica. Por exemplo, algo que já é totalmente comprovado nos estudos é que mulheres que fumam, no geral, têm mais cólica. Por quê? Porque o organismo delas é cronicamente muito mais inflamado por estar lidando ali com as substâncias do cigarro, né? Então, esse é uma coisa que você pode fazer para diminuir a sua cólica se você for fumante, por exemplo. Além de várias outras coisas de mudanças de hábitos, como alimentação, atividade física e outras coisinhas aí, que são juntos o tratamento natural para cólica. Então, voltando lá no começo do vídeo, cólica é normal? Quando o nosso útero está contraindo e ele está menstruando, portanto, isso é normal, né? Ele contrair, ter um pouco de citocinas inflamatórias é normal. Então, pode sim ser considerado normal algumas sensações no útero no período pré-menstrual e menstrual. Agora, o que é normal para mim pode não ser normal para outra pessoa. Cada pessoa tem uma tolerância à dor e o que deve ser mais levado em consideração é o quanto que essa dor está prejudicando o dia a dia dessa pessoa e está sendo incômoda. Porque muitas vezes você sente algo acontecendo no seu útero que não é realmente uma dor, é mais um peso, um movimento, uma quentura, né? Assim, você tá sentindo diferente do que quando você não está menstruando. Mas isso pode ser algo totalmente ok para você viver com isso naqueles dias da sua menstruação. Talvez vai ser alguns dias que você vai usar mais alguns chás que melhoram a sua cólica menstrual, ou vai aquecer mais o seu corpo, usar bolsa de água quente e vai ficar tudo bem. A primeira coisa, isso é considerado cólica? Depende. Se for só uma sensação sem dor, não é considerado cólica. Mas às vezes é uma cólica com uma nota baixa que é manejável e que tá tranquilo. Você consegue viver o seu dia fazendo só assim esses cuidados mais básicos e tá tudo bem. Isso é considerado normal. Então, você sentir algo no seu útero menstruando que não é algo que te incomoda muito e você consegue manejar isso de forma a não tomar remédios e a conseguir viver a sua vida e o seu dia a dia de forma saudável e feliz, então isso é considerado normal. Agora, qualquer situação que te tire desse estado de inteireza e capacidade de viver a sua vida por causa de uma dor uterina não é considerado normal.
Eu recebo no consultório direto mulheres com 30, 35 anos que diagnosticaram endometriose agora ou estão, me buscando para diagnosticar endometriose e que me contam que desde os 15 anos têm dores intensas, que precisam tomar remédio de 6 em 6 horas, que foram ao hospital algumas vezes, que iam embora da escola, que vomitavam, que não conseguiam andar. Isso é completamente não normal. Mas elas me contam que, mas a minha mãe era assim e a minha irmã era assim, e eu ia nos médicos e eles falaram que, era isso mesmo, é cólica menstrual. Pode até ser cólica menstrual, mas essa cólica menstrual dessa intensidade não é normal. Então a conclusão desse vídeo quis explicar um pouco para vocês a origem da cólica, o que é e por que ela acontece e por que ela é tão diferente de mulher para mulher ou de mês a mês. Mas o recado mais importante se você tem um incômodo que você consegue manejar e você tá de boa, tipo, reparou que quando você come pior, ela é um pouco pior, mas é só um dia e nem precisa tomar remédio, você fica mais quietinha e tá tudo bem, isso é sim considerado normal, porque tá acontecendo algo no seu útero que é diferente do que os outros dias do mês. Agora, se você sofre de uma cólica intensa, que irradia para outras partes do corpo, que tem alteração das suas fezes ou da urina, que você precisa sair do trabalho ou sair da escola ou não consegue se concentrar de tão intensa que é essa dor, que você vomita, que você realmente passa muito mal ou depende de medicações, isso não é normal. Não necessariamente quer dizer que você tem uma doença, que você tem endometriose. Pode ser que você não tenha, mas não é normal e você não deve viver com essa dor para sempre. Não é porque, às vezes, eu recebo pacientes que têm essa dor, a gente investiga e vem como não tem nenhuma doença, não tem endometriose, não tem outras coisas, adenomiose, que poderiam justificar essa dor. Nesses casos, a gente fecha o diagnóstico de cólica menstrual. Mas não é porque não tem uma doença por trás que deve ser normalizado viver com essa dor. Não é normal viver dessa forma. E daí você merece sim um cuidado e um tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, mesmo se os seus exames estão normais. Porque ter a dor nessa intensidade não é normal por si só, independente dos exames. Então, se você sofre disso, procure ajuda profissional, porque é totalmente possível, mesmo depois de 20 anos menstruando com dor, você começar a menstruar sem dor ou com muito menos dor, dessa forma muito mais confortável, como eu falei. E se você quiser saber mais sobre cólica, também tem um vídeo aqui mais detalhado e mais longo falando sobre cólica e sobre alguns tratamentos naturais que você pode começar a fazer já na sua próxima menstruação aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.